Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 225 do Jurisprudência em Tese do STJ. O tema de hoje é Registros Públicos, Cartorários e Notariais, segunda edição acerca do tema. Antes de começar, aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, e aqui um convite especial de verdade, tá, gente? Estamos no mês de Black Friday, melhor oferta da história do Legislação Integrada. Ao adquirir o Clube da Lei, você está levando gratuitamente o mapa do aprovado, que é o curso que te ensina a estudar. Com ele você aprende a elaborar um plano de estudos totalmente focado na sua realidade, com muita autonomia e estratégia. E esse curso normalmente custa R$ 257 e ele está saindo de graça ao assinar o Clube da Lei, que, como vocês sabem, custa hoje R$ 297 no plano anual e R$ 257 no plano semestral. Uma economia aí de quase 50% no plano anual e de 50% no plano semestral. Então, venha aproveitar, porque é só até o final do mês de novembro. O último convite, gente, vem conhecer a Editora Integrada. Vocês vão ver que publicar aquele livro, que pode ser uma monografia, um TCC, às vezes até mesmo um artigo um pouco maior, é muito mais fácil do que você imaginava e também muito menos burocrático, mais barato. Então vem conhecer a Editora Integrada, porque com certeza vai fazer muita diferença em uma futura prova de títulos. Meus amigos, sem mais delongas, vamos começar as teses de hoje. Tese 1. O princípio da imutabilidade é mais rígido em relação ao sobrenome do que ao prenome ou agnome. Ainda assim, as exceções que ensejam a mudança, em regra, são as hipóteses de inadequação social, de sexo psicológico e vexatórias. Gente, essa edição traz basicamente teses que tratam sobre mudança de nome, tanto o nome, o prenome, melhor dizendo, quanto o sobrenome, que é o nome de família. Nós vamos ver que algumas das teses aqui presentes já nascem superadas por conta da Lei 14.382 de 2022. Nós vamos debater sobre isso nos momentos oportunos. E nós também vamos perceber que a Lei 14.382, que alterou aqui a Lei número 6015 de 73, Lei de Registros Públicos, ela traz alterações muito relevantes acerca desse tema. Algumas que não estão contempladas nas teses, até por isso algumas teses já nascem superadas. Não é o caso dessa, tá? Mas nós vamos contextualizar isso sempre no momento oportuno. E eu também vou deixar para explicar as diferenciações, as especificidades, quando chegar nas teses que tratam acerca desses temas, porque senão vai ficar algo muito repetitivo. Mas aqui na tese 1, nós temos uma situação que trata sobre alteração de sobrenome. Por que isso é relevante? Porque a alteração de sobrenome, mesmo após a Lei 14.382 de 2022, ela é muito mais rígida do que a alteração do prenome. Então, veja só o que diz o artigo 57. A alteração posterior de sobrenome poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e de documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independentemente de autorização judicial, a fim de inclusão de sobrenomes familiares, inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge na constância do casamento, exclusão de sobrenome de ex-cônjuge após a dissolução da sociedade conjugal por qualquer de suas causas, inclusão ou exclusão de sobrenomes em razão da alteração das relações de filiação, inclusive para os descendentes, cônjuge ou companheiro da pessoa que teve seu estado alterado. Então, nós temos aqui a alteração de sobrenome. Já a alteração de prenome, gente, é muito mais simples. Antes da Lei 14.382 de 2022, no ano que a pessoa completava 18, então entre os 18 e os 19 anos,
ele tinha a possibilidade de alterar o seu prenome. Por quê? Porque eu quero alterar, eu não gosto do meu prenome, meu primeiro nome é Demetrios, eu não gosto, eu quero que seja só Bruno, Bruno Farias Valente. É possível. Então, seria possível. Hoje, isso é diferente. Por quê? Porque hoje pode ser feito, inclusive, extrajudicialmente e pode ser feito a qualquer momento após atingir a maioridade. Não depende de autorização judicial, mas a desconstituição depende e é imotivado. Então, de fato, hoje eu já estou aqui com meus 30 anos, eu já posso, a qualquer momento, cansado do meu primeiro nome, e eu posso ir até o registro e requerer a modificação. Quantas vezes eu posso fazer isso na minha vida? Uma única vez. Uma única vez. Mas antes era só no ano que completava 18, entre os 18 e 19 anos. Então veja só, aqui na alteração de prenome, hoje em dia é possível algo imotivado. Mas já na alteração de sobrenome, a lei traz as hipóteses. Então veja só, inclusão de sobrenome familiar, inclusão ou exclusão do sobrenome do cônjuge na constância do casamento. Então, por exemplo, casei com Joana, Joana não acresceu meu nome. Ela pode hoje, na constância do casamento, acrescer. Exclusão de sobrenome de ex-cônjuge. Então, hoje em dia até existe também um procedimento mais simples. Nós vamos tratar sobre isso. Foi uma mudança da Lei 14.382 que simplificou essa modificação do sobrenome após o divórcio. E temos também a questão de uma filiação posterior. Então, houve uma ação de reconhecimento de paternidade e o indivíduo quer acrescer o sobrenome do novo pai. São casos assim. Mas não existe no direito brasileiro a possibilidade de livremente alterar o seu sobrenome da forma que você bem entender. Essa possibilidade ela está restrita a situações de inadequação social, situações vexatórias, então situações extremas. E aí temos aqueles sobrenomes engraçados, por exemplo, que para quem está de fora é engraçado, mas para quem tem não é tão engraçado assim, né? É vexatório às vezes. Então, nesses casos, de fato, o judiciário permite erros de grafia e coisas do tipo. Então, esse é o motivo da tese, é mostrar que existe uma diferenciação, que no caso da alteração de sobrenome, o direito brasileiro trata como algo muito mais sério. Mas vamos aqui só para um caso concreto adaptado de um dos julgados que foi utilizado para fundamentar a tese. Imaginemos que uma criança se chama João Silva Filho, os pais se divorciaram, a mãe Maria Pereira detém a guarda exclusiva e a Maria quer alterar o nome completo do filho para João Silva Pereira, ao invés de João Silva Filho. Ou seja, ele quer tirar o agnome filho, né, já que o nome do filho é igual ao nome do pai, acrescido somente do filho, e ela quer trocar esse agnome filho por um sobrenome dela, né, o sobrenome de família dela, que é Pereira. Para quê? Para fortalecer os laços da família materna e haver um reconhecimento de que a criança é também da família dela. O pai, o João Silva, não concorda com a alteração. E aí, é possível essa alteração judicialmente? Não, não é possível. Por quê? Porque, de fato, não temos aqui uma situação que entra em qualquer desses exemplos, em qualquer dessas situações extremas, né, vexatórias, etc., em que é possível a alteração do sobrenome. Ou em qualquer daquelas que estão expressamente previstas em lei também, né? As teses 2 e 3 serão conjuntamente analisadas. Tese 2, não é possível a completa supressão e substituição total do nome registral por livre escolha e criação do titular, pois o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da definitividade do registro civil da pessoa natural para garantir a estabilidade das relações jurídicas. 3. Não é possível a completa supressão com a substituição total do nome registral por pessoa autoidentificada como indígena, por ausência de previsão legal e em respeito ao princípio da segurança jurídica e às relações jurídicas constituídas. Então, vamos lá. Já tratamos sobre a diferenciação de mudança de prenome para mudança de sobrenome. E aqui nós trazemos um esclarecimento.
Por que que o direito brasileiro traz essas regras que já foram mais rígidas de fato, mas que ainda são bem rígidas para a modificação de nome? Por uma questão de estabilidade das relações jurídicas. Porque se a pessoa pudesse ficar mudando de nome a todo momento, isso com certeza traria uma certa instabilidade para as relações jurídicas. Então, eu quero fugir dos meus credores, eu mudo de nome, com certeza ainda vai ter alguma forma ou outra de me achar, mas fica mais difícil. Então, eu quero fugir de uma situação policial, eu mudo meu nome. Gente, dificulta. Com certeza dificulta. Então, é importante que exista uma estabilidade em relação ao nome registral. E aí, como nós já vimos, essa estabilidade ela é ainda maior em relação ao sobrenome. E, gente, o direito brasileiro ele não aceita uma mudança total, brusca, absoluta do nome. Não é possível isso, é necessário que se mantenha uma certa estabilidade, a não ser que seja uma situação extremamente excepcional. E isso se deve, sobretudo, à questão do nome de família, o sobrenome. O sobrenome ele quase sempre vai precisar ser mantido, salvo aquelas situações. Então, casei, modifica. Casei, mas não modifiquei, quero modificar agora, ok. Fui reconhecido como filho de alguém, acrescenta. Ou então, uma situação extrema, né? Meu sobrenome é vexatório. Então, quando juntaram o sobrenome do meu pai com o da minha mãe, com certeza não deu certo. E cada um pense aí em uma junção de sobrenomes que não dá certo. Gente, temos situações excepcionais. Mas a substituição completa e total por qualquer outra situação, né, simplesmente por querer, isso não é possível. Então vamos aqui para um caso concreto adaptado, que vai dizer respeito especialmente à tese 3, mas também em relação à tese 2. Imaginem que a Luane van Harten é uma brasileira de origem holandesa. Ela reside em Olinda, Pernambuco. E um certo dia, ela, em um passeio pelo estado do Ceará, conheceu o povo indígena Tapeba, lá na cidade de Caucaia. De imediato, Alane se apaixonou pela cultura tapeba, resolveu firmar residência e aí adotou um estilo de vida totalmente indígena, até que chegou um dia que ela disse: Olha, eu não sou Luane Van Harten, eu sou Araci Tapeba, eu sou indígena, eu me auto-reconheço dessa forma e eu quero que meu nome registral seja Araci Tapeba. E aí ela já estava ali radicada na tribo Tapeba, na cidade de Caucaia, 30 anos. Todo mundo só conhecia por Araci Tapeba, ninguém sabia quem era Luane Van Harten. Até que um dia ela propôs uma ação na vara de registros públicos, pedindo: olha, eu quero que meu nome registral se adeque ao meu nome social. Eu sou Araci Tapeba. Eu sou indígena, autodeclarada e eu não quero mais ser Luane Van Harten. O pedido pode ser atendido? Gente, não pode. No direito brasileiro, esse tipo de pedido não encontra guarida, porque nós já vimos que não é possível essa alteração total, brusca, radical do nome da pessoa. E o prenome, hoje, até é possível. Então, se ela quiser virar Araci no lugar de Luane, até que beleza, mas ela seria Araci Van Harten, não Araci Tapeba. E nós vimos que alterar sobrenome é muito mais difícil, né? Tratamos sobre isso já. Então esse é o ponto, né? Por uma questão de definitividade do registro civil, de fato, não é possível a alteração do nome completo, perdendo qualquer relação com seu nome anterior ao registro, especialmente sem haver uma circunstância extremamente excepcional para isso. E aí você pode questionar: professor, mas calma, estamos tratando de indígena. E eu sei que existe uma resolução conjunta, CNJ e CNMP, resolução 3 de 2012, que trata exatamente da retificação de assento de nascimento de pessoa indígena. E pela resolução é possível exatamente a modificação do nome da pessoa para que conste o nome indígena e a respectiva etnia. Então seria, por exemplo, a Iraci Tapeba. Gente, de fato, mas a questão é que essa resolução foi feita para tratar daquela pessoa que é indígena e não daquela que se autodeclara indígena, sem ter nenhuma relação ancestral, que no caso aqui é a Araci Tapeba. Ela é holandesa, né? No meio dela é brasileira de origem holandesa. Ela não tem ancestrais indígenas. Então, de fato, essa resolução não se aplica a ela.
Tese 4. A pretensão de homenagear ascendente não constitui fundamento bastante para configurar a excepcionalidade que propicia a modificação do registro. Caso concreto adaptado, gente. Imagina que o nome do indivíduo é João Pereira dos Santos. Ele tem uma avó e ele não tem o sobrenome da avó. A avó é de Lima. E ele pretende homenagear essa avó. Ele é muito apegado à avó. E ele propõe uma ação de retificação do registro, pedindo que o nome dele agora seja João Pereira dos Santos de Lima. É possível? Não, gente. O objetivo de homenagear um parente, um ascendente que seja, não é suficiente para a modificação do sobrenome. E, gente, estreitar vínculo afetivo não é função do nome de família. O nome de família, ele tem o objetivo de reduzir a possibilidade de homonímias, então pessoas com nomes iguais, e de revelar a estirpe familiar no meio social. Então, o indivíduo ser identificado como alguém pertencente àquela família. E, ao mesmo tempo, reduzir o número de outras pessoas que terão o mesmo nome. Já pensou? Se o seu nome fosse só João, quantos milhões de Joãos teriam no mundo? E João de quem? O João é filho de quem? Simplesmente o nome João não diria muita coisa sobre a sua origem. Então, esses são os objetivos do sobrenome. Homenagear, por mais que seja algo bonito, não é necessariamente um objetivo do sobrenome, e não é possível alterá-lo simplesmente com esse objetivo. Tese 5. A existência de homônimo que responde a processo criminal, ainda que em outro estado da federação, pode ensejar constrangimento suficiente para fundamentar a inclusão de patronímico. Patronímico, gente, é o sobrenome, tá? Inclusão de sobrenome. Vamos aqui para um caso concreto adaptado. Imagina que o João Pedro Costa é um advogado criminal, professor universitário, escreve sobre o tema direito criminal, pesquisador, professor, enfim. E ele está enfrentando situações constrangedoras. Por quê? Porque em outro estado da federação existe também um João Pedro Costa que não é criminalista, mas sim criminoso, de fato. Ele pratica crimes e sempre que alguém vai pesquisar sobre o João Pedro Costa, professor, digita lá no Google o nome dele, por exemplo, acaba encontrando notícias criminais. E pior ainda, se escreve João Pedro da Costa crime ou criminal, aí é que encontra mesmo um monte de notícias sobre crimes. Então isso tem causado constrangimentos, já que ele atua na área de processo criminal, ele é um professor universitário, um advogado criminalista, e esse homônimo acaba trazendo esse tipo de situação que tem sido muito recorrente. Tão recorrente que ele propôs uma ação na vara de registros públicos pedindo que fosse acrescido um novo sobrenome, que é o sobrenome da avó materna. Então ele quer agora que seja João Pedro Costa Ferreira. Assim ele se diferenciaria desse homônimo que está dando muito trabalho e sempre está sendo confundido em pesquisas processuais, em pesquisas no próprio Google e etc. Nesse caso é possível? Sim. Olha só a diferença do caso anterior. É possível acrescer um sobrenome para homenagear um parente? Não. É possível acrescer um sobrenome para retirar uma situação de constrangimento que está, inclusive, atrapalhando no trabalho, na profissão? É possível. Então, essa é a excepcionalidade. Nesse caso aqui, foi permitido sim que se acrescente esse sobrenome que veio da avó materna com o objetivo de diminuir esses constrangimentos. Tese 6. Não é possível a alteração do patronímico da família com a duplicação de uma consoante a fim de adequar o nome registral àquele utilizado como assinatura artística. Aqui temos o caso de uma pessoa famosa, que é o Romero Brito, o pintor, escultor, que eu acredito que quase todo mundo deve conhecer e ter uma opinião mais ou menos formada, se gosta, se não gosta. O fato é que o Romero Brito, o Brito é com um T. O nome registral dele é Romero Brito com um único T. Mas o nome artístico dele é Romero Brito com dois T's. É assim que ele assina as obras e é reconhecido.
E aí ele propõe uma ação requerendo a alteração do nome registral para que fique de acordo com o nome artístico, Brito com 2 T's. É possível? Não é possível, lamento, Romero Brito. Mas nome artístico é diferente de nome registral. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele pode, de fato, continuar utilizando o termo Romero Brito na hora de assinar as obras dele. Assim como lá naquele exemplo, lá atrás, a Araci Tupinambá poderia continuar atendendo por Araci Tupinambá, ainda que o nome dela fosse, eu acho que era Luane Van Harten, algo assim. Então, da mesma forma que o Romero Brito, é possível alterar o sobrenome para adequar o sobrenome artístico, não é não? Então, lamento, Romero Brito. Tese 7. Não é possível homologar a decisão estrangeira que autorizou a exclusão total dos patronímicos da parte que permitiu a escolha aleatória de prenome e ou sobrenome sem relação com o nome anterior ou a genealogia, pois ofende a soberania nacional e a ordem pública. E aqui vamos para um exemplo didático. Imagina que o Carlos Eduardo Silva é um cidadão brasileiro, reside nos Estados Unidos há vários anos e, pela lei do estado onde ele reside, ele pode alterar o nome livremente. E aí ele, um belo dia, altera o nome dele lá nos Estados Unidos para Alexander Shelby. Certo dia, ele volta para o Brasil e diz: Carlos Eduardo Silva, eu não sei nem quem é, meu nome é Alexander Shelby, me respeite. E aí o que ele faz? Ele pede a homologação da decisão estrangeira pelo STJ para que no Brasil também surta efeitos, para que ele deixe de ser Carlos Eduardo Silva e se torne oficialmente também no Brasil Alexander Shelby. É possível? Não é possível. A lei brasileira não contempla essa possibilidade de remoção total dos sobrenomes familiares. Então, no Brasil, ele não vai poder alterar o nome dele completo. Não vai poder deixar de ser Carlos Eduardo Silva para Alexander Shelby. Que nós já vimos que alterar sobrenome no Brasil é algo um pouco mais complicado, é algo que tem que ser naquelas hipóteses previstas na lei ou em situações muito excepcionais. A tese 8 é uma tese que deve ser lida com cuidado, então eu vou ler primeiro a tese e depois eu vou explicar por que o cuidado. Tese 8. É possível a supressão de um prenome, seja pelo fato de a pessoa ser conhecida em seu meio social e profissional por nome diverso do constante no registro de nascimento, seja em razão de a escolha do prenome pelo genitor lembrar a história de abandono paternal que causou grande sofrimento. Aqui, gente, por que eu digo que temos que ter cuidado? Porque pela nova lei, pela alteração legislativa da Lei 14.382 de 2022, a alteração do prenome se tornou muito mais simples. Então eu até entendo que hoje esse debate acerca do motivo pelo qual se quer alterar o prenome não faz muita diferença, mesmo que após aquele prazo que na redação anterior era no ano após completar 18, então entre 18 e 19 anos era possível essa alteração, depois não mais. Hoje isso já não existe, hoje é possível a qualquer momento e motivadamente realizar a alteração do prenome. Isso é feito extrajudicialmente e só pode ser feito uma vez e para anular só judicialmente. Mas aqui temos uma tese que foi construída sob a égide da legislação anterior. Tanto é que esse julgado aqui, e aqui eu estou trazendo realmente um caso concreto real, o nome real da pessoa que estava lá no julgado de 2020. No caso, o nome da menina era Ana Luísa Nascimento de Andrade, mas ela era conhecida apenas como Luísa Nascimento de Andrade, e ela queria excluir o nome Ana. Por quê? Primeiro porque ela não gostava, ela era socialmente reconhecida apenas por Luísa, e ela entendia que esse prenome Ana, por ter sido escolhido pelo pai, com que ela não tinha uma relação interessante, ela foi abandonada paternalmente, ela entendia que esse nome lhe trazia uma história de abandono, um grande sofrimento, e ela não queria. E aí, portanto, ela propôs essa ação requerendo a retirada desse prenome Ana. Ela queria ser apenas Luísa. E o Tribunal de Justiça do Estado negou provimento a esse pedido.
O desembargador relator, inclusive, trouxe que era um capricho, disse que esse nome não expõe ao ridículo e disse: olha, Ana, na verdade, se origina do hebraico, significa cheia de graça. Não há nada de ridículo em Ana. Então, é uma pessoa querendo se meter no que a outra deve sentir acerca do seu próprio nome. Interessante como funciona, mas ok, faz parte. O papel do juiz às vezes é um pouco esse mesmo, né? Decidir o que diz respeito a outra pessoa. Ok. O fato é que chegou ao STJ o tema e no STJ a solução foi diferente. Entendeu-se que aqui, veja só, se trata de um prenome, não é um sobrenome, então nós já vimos que o direito brasileiro traz uma proteção que é um pouco menos rígida em relação à modificação do prenome e que nesse caso existia ali um fundamento, a menina não se sentia bem com esse prenome, trazia uma história de abandono paterno, que é uma situação pessoal, que deve ser tratado com respeito, por ser uma situação grave, e que era possível. Então, mesmo sobre a ótica da legislação anterior à alteração de 2022, seria sim possível. E, de fato, houve tão somente a alteração do prenome, permaneceu aqui inalterado o sobrenome. O sobrenome não seria possível nesse contexto, mas o prenome sim, entendeu-se que era possível. A tese 9 eu entendo que é uma tese superada pela Lei 14.382 de 2022. O que ela diz? A retificação do prenome requer a presença de circunstâncias excepcionais aptas a justificar a alteração, como erro de grafia ou a existência de constrangimento perante a sociedade, em atenção ao princípio da imutabilidade do nome. E aqui nós já conversamos sobre isso. Nós vimos que antes da Lei 14.382 de 2022, a alteração era feita no primeiro ano após se atingida a maioridade, era possível requerer a alteração nesse período, então entre 18 e 19 anos, e depois da Lei 14.382, passou-se a ser possível requerer a qualquer tempo, de forma imotivada, extrajudicial, mas somente uma única vez, e para desconstituir só judicialmente. Então, eu entendo que essa tese está superada, já que hoje a alteração do prenome ela é imotivada, pode ser feita uma vez na vida de forma imotivada após a maioridade civil. Mas já que nós estamos aqui para saber da fofoca, da história completa, então o caso concreto era da Tatiane dos Santos e ela queria ser chamada de Tatiana. Na verdade, ela era chamada de Tatiana. Ela era reconhecida socialmente como Tatiana, mas o nome registral dela era Tatiane. E aí ela propôs ação judicial antes da Lei 14.382 de 2022. Ela não tinha 18 anos de idade, tá? Então ela tinha 32 anos de idade, vamos lá. E a ação era para trocar o Tatiane por Tatiana. E é por isso que a tese diz, primeiro, né, decidiu-se que não pode mudar. E a tese diz, olha, tem que ter aqui uma circunstância excepcional, um erro de grafia, algo que cause constrangimento. Então aqui não tem erro de grafia. Não foi uma situação, por exemplo, que o nome era para ser Bruno e aí trocaram o N por um P e aí ficou Brupo. Não foi isso que aconteceu. Aqui Tatiana e Tatiane são dois nomes igualmente escritos de forma correta. Então, nesse caso concreto, entendeu-se que não. Tatiana não pode virar Tatiane de forma registral. Que vai para aquela mesma questão lá do Romero Brito, né? Por exemplo, o nome artístico dele é com 2 T's, mas o nome registral dele permanece sendo com um T. E aqui se entendeu de forma muito parecida. Mas hoje, eu entendo que essa ação teria uma solução diferente. Nem precisaria de uma ação, né? A Tatiane, ela poderia agora ir até o cartório e pedir imotivadamente a modificação do seu prenome. Tatiane para Tatiana, sem nenhum problema. Então, eu entendo que a tese está superada, tá, gente? Tese 10. É possível exclusão de prenome da criança na hipótese que a pessoa declarante informou perante o cartório de registro civil nome diferente daquele que havia sido consensualmente escolhido pelos genitores. Aqui, gente, vamos lá. Atenção! Não estamos mais falando do Joãozinho que cresceu, ficou adulto e quis mudar de nome. Estamos falando do Joãozinho que acabou de nascer
que o pai e a mãe combinaram o nome e o pai foi ao cartório registrar e colocou outro. E aqui a mãe que quer alterar, tá, gente? Então a situação aqui é outra. E meus amigos, a Lei 14.382 de 2022 trouxe também uma alteração nesse sentido, que é uma alteração muito importante. Porque veja só, como funciona normalmente? A criança nasce e a mãe, via de regra, fica no hospital, na maternidade com a criança. E cabe ao pai aquela situação de ir até o cartório e fazer a burocracia, né? Vou lá registrar a criança. E aí, nesse meio tempo, pode acontecer de ele decidir por um nome que é diferente daquele que foi combinado. Então, imagina, por exemplo, que o José e a Renata eram namorados, a Renata engravidou, estes decidiram que o nome da criança ia ser Valentine dos Anzóis Pereira, mas na hora de registrar, o pai decidiu colocar não Valentine dos Anzóis Pereira, mas Diane Valentine dos Anzóis Pereira. Então acresceu aí um prenome além daquilo que foi combinado. Hoje em dia, por conta da Lei 14.382, veja só o que diz o parágrafo 4º do artigo 55. Em até 15 dias após o registro, qualquer dos genitores poderá apresentar perante o registro civil, onde foi lavrado o assento de nascimento, oposição fundada ao prenome e sobrenomes indicados pelo declarante, observado que, se houver manifestação consensual dos genitores, será realizado o procedimento de retificação administrativa do registro, mas, se não houver consenso, a oposição será encaminhada ao juiz competente para a decisão. Então, isso é algo que com certeza acontecia e acontece de uma forma muito recorrente. E aí eu consigo visualizar o José chegando com o registro de nascimento da criança, a Renata olha e diz: o que raios é Diane? Volta lá e corrige. Antes da Lei 14.382, isso não era possível, estava registrado, só uma ação judicial. Agora, se houver consenso, já corrige dentro de 15 dias, né? Por lá mesmo, já tira esse Diane e já volta a ter paz entre o casal depois de algum tempo, quando a Renata esqueceu o ódio que ela ficou do José. Mas isso é agora, né? Antes era necessária a ação judicial. E se não houver consenso, a Renata também poderia ir, hoje, ou melhor, ela pode ir até o cartório, reclamar, e aí vai para o juiz a decisão de como é que fica. Mas o fato é que, nessa situação, mesmo antes da Lei 14.382, tinha que ser judicialmente, e aí o judiciário tinha que conceder de toda forma. Então, se foi acrescido um prenome que não foi combinado, era sim possível, já antes da Lei 14.382, essa alteração, mas aí tinha que ser por via judicial necessariamente. E, gente, a fofoca aqui para fechar o dia já é a última tese de hoje, mas é que muitos sabem que meu nome completo é Demetrios Bruno Farias Valente. Mas o que me contam é que isso não estava combinado. Até o Bruno Farias Valente estava combinado, tudo certinho, mas esse Demetrios foi invenção 100% do meu pai, que chegou no cartório e lá disse Demetrios Bruno Farias Valente. Só que mamãe não questionou na época, não fez o que a Renata fez de dizer volte lá e conserte, também não propôs ação judicial e ficou por isso. E até hoje é Demetrios Bruno Farias Valente, sem grandes traumas, tá tudo bem. E hoje, se eu quisesse, eu poderia retirar também, mas de forma alguma vou fazer isso. Mas mostra que de fato isso é mais comum do que se imagina. O pai simplesmente chegar para registrar a criança e colocar o nome que dá na telha dele, fora daquilo que foi combinado. Amigos, por hoje foi isso, mas não pula não, rapidinho, que eu tenho um convite. Estamos na Black Friday. Vem aproveitar essa super oferta só até o fim do mês. Eu tenho certeza que essa casadinha do Clube da Lei com o mapa da aprovado, que está indo de graça na compra do Clube da Lei, da assinatura, vai fazer toda a diferença. Porque você vai aprender até mesmo como usar o material do Clube da Lei da melhor forma possível. E como contextualizar isso dentro do teu estudo como um todo. Então tem uma simbiose entre os dois materiais e é até por isso que nós pensamos nessa oferta. É uma oferta muito especial, um desconto muito bom de verdade. Então vem aproveitar, vem fazer parte, eu sei que vai te ajudar demais. Último convite, vem conhecer a Editora Integrada.
essa editora que vem facilitando o acesso à publicação, com certeza vai fazer muita diferença em uma futura prova de títulos. Por hoje é isso, meus amigos. Até a próxima.